A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o local de adoração, sobre a adoração e como nós podemos servir aos irmãos na adoração pública, na adoração comunitária. Amém, irmãos? Para começar, vamos refletir um pouco como era o culto no Antigo Testamento. Geralmente, quando a pessoa tinha um encontro com Deus, né? A gente vê isso muito nos patriarcas, eles erguiam altares, pedras sobre pedras, e batizavam aquele lugar, representando e significando aquele encontro que eles tiveram com Deus. Logo depois, a gente tem Deus salvando o povo do Egito, Moisés recebendo instruções de Deus lá no Monte Sinai, de como ele deveria preparar o tabernáculo, de como ele deveria realizar a adoração. É tão importante porque tem até uma separação de famílias que podem pegar em cada utensílio do tabernáculo que Moisés recebeu a orientação de construir. Nós temos os gersonitas, poderiam pegar em algumas partes do tabernáculo. Você tem os meraritas, os coatitas, e cada um tinha a sua ordem, cada um tinha a sua importância, o seu significado. E o culto ele foi extremamente desenvolvido. O sacerdote deveria fazer isso, o sumo sacerdote aquilo, as ofertas deveriam ser de tal modo. Por exemplo, a gente vê Nadab e Abiú, os filhos de Arão, lá em Levítico capítulo 10, levando fogo estranho para o altar e sendo mortos, assassinados, queimados pelo Senhor. Então você vê a importância de você fazer a adoração como Deus tem nos mostrado nas Sagradas Escrituras. Isso é muito importante. Logo depois a gente tem a construção do templo, nós temos o tabernáculo de Davi que veio um pouco antes, e Davi chamando o povo para adorar continuamente naquele tabernáculo, separando os sacerdotes por turnos, colocando na liturgia cânticos, salmos, e aí a gente tem a construção do grande templo de Salomão, nós temos ali digamos assim, uma organização litúrgica muito maior. É claro que nem tudo foram flores. Os judeus eles se distanciaram gerações a gerações. A gente vai ver isso no livro de Juízes, no livro de Crônicas e de Reis. O povo se distanciando da adoração do Senhor, adorando de forma errada. E aí a gente vê tudo aquilo que Deus trouxe para esse povo, todo o juízo, e é claro, a promessa de redenção, a promessa do renovo, a promessa de que Deus não esqueceria desse povo. Então nós chegamos ali com Jesus Cristo como o cumprimento da promessa, como a adoração a ser realizada. Nós encontramos ali Jesus quando ele se encontra com a mulher samaritana, e a mulher samaritana questiona onde seria o local de adoração. Jesus fala: a adoração é em espírito e em verdade. Com Jesus Cristo não existe mais um local próprio, específico para adorar, como era o templo de Jerusalém. Não existe uma época específica de adorar, como eram as datas festivas, as luas novas, os sábados. Hoje a gente não tem uma data específica, não tem um local específico, e a gente tem livre acesso a Deus. Isso é muito importante. E com Jesus a gente percebe que a gente precisa fazer uma adoração comunitária. Paulo vai falar muito bem isso lá em 1 Coríntios capítulo 12 em diante, onde ele vai falar que nós nos reunimos para a edificação da igreja. Isso é muito importante. Você, obreiro, você aspirante a obreiro, você é um obreiro de um edifício. E os dons que você recebeu de Deus, eles deverão ser utilizados para que esse edifício cresça. Então a gente precisa trabalhar para que esse edifício cresça, e a adoração pública é um local apropriado para isso. Nós, evangélicos pentecostais, ainda temos essa tradição que envolve todo o pentecostalismo que surgiu basicamente ali no início do século XX. Então a gente tem uma tradição ali que o nosso culto ele é muito espiritual, muito caloroso, muito emotivo, e a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, com Deus, porque a gente abre os nossos corações e aplicamos aquela palavra de Deus que foi lida aos nossos corações e à nossa vida, né? Então a gente também tem essa expectativa.
amém? E o obreiro, o diácono, ele precisa estruturar toda a igreja de forma física para que a igreja receba os nossos irmãos. A primeira coisa que a gente vai tratar aqui nesse vídeo é como o diácono pode preparar o ambiente da igreja. Bom, a primeira coisa que ele pode fazer está ligada à limpeza do ambiente. Entenda muito bem. O diácono, ele não é o responsável por fazer a limpeza da igreja propriamente dita, mas ele é o responsável por checar e verificar se a igreja está limpa. Se a igreja não tem pessoas suficientes para fazer a limpeza da igreja, então ele é o responsável por fazê-la. Entenda muito bem, quando a igreja chama os diáconos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, são chamados 7 diáconos. A igreja já tinha milhares de pessoas, 5, 8 mil pessoas. Pense como 7 diáconos poderiam dar contas de 5, 6 mil pessoas. Não dá, né? Então o diácono ele é responsável por fazer com que os membros cresçam, pela edificação da igreja. Então o diácono ele é responsável por chamar os membros à responsabilidade. Não é só o diácono que tem que amar ao próximo, todos os membros. Não é só o diácono que tem que preparar o ambiente do culto, mas todos os membros. E aí o diácono ele é responsável por essa coordenação. Caso não tenha pessoas suficientes, aí ele vai ser responsável por fazer essa tarefa. Se o diácono não faz, se os membros da igreja não são motivados pelo diácono a fazer, acaba que o pastor da igreja vai fazer. Acaba que o pastor da igreja vai ter que contratar um zelador, vai ter que pagar. E aí, aonde é que está o trabalho diaconal nesse sentido? Onde é que está a edificação da igreja nesse sentido? Como é que a igreja está preparando um local de adoração? Lembre-se que Nadab e Abiú, Levítico 11, eles foram mortos pelo Senhor porque estavam levando fogo estranho para o altar. Eles estavam preparando o local de adoração de maneira inapropriada. Agora imagine quando nem sequer a preparação é realizada. Olha só. Então a gente tem que se certificar da limpeza do ambiente. O ambiente de culto precisa estar limpo. Lembre-se, existia o lugar santo e o lugar santíssimo no tabernáculo, no templo. A igreja não possui mais essa separação entre lugar santo e santíssimo. Todos os lugares onde Deus está é santo, mas isso não significa que ele pode estar sujo. Na verdade, se estiver sujo, é uma amostra do nosso desleixo para com aquilo que a gente está realizando. Tá bem? Então o diácono ele tem que verificar a limpeza, tem que verificar a arrumação dos bancos, organizar, deixar eles bem alinhados, tudo muito bonito, preparar os materiais de culto, se tiver folhetos, hinos, materiais litúrgicos, como por exemplo os que são usados na ceia do Senhor, os que são usados para água, por exemplo, para os pastores, os pregadores, eles têm que preparar todo esse ambiente. Né? Isso exige que eles cheguem antecipadamente ao culto. Isso exige que no domingo eles tenham que ir à tarde na igreja para poder fazer toda essa checagem. Isso precisa ser feito antes do culto, isso é muito importante. Preparar a decoração, por exemplo, um culto das mães, o culto dos pais, um culto de criança, um culto de ceia. Como é que vai ser decorada a igreja? Isso para o quê? Para a gente fazer o melhor que a gente puder para Deus, né? Há necessidade de cuidado com as instalações, como é que está a instalação elétrica, como é que está a instalação de luz, como é que está a pintura da igreja. Isso tudo tem que ser visto por quem? Pelo diácono, irmãos. Não é o pastor. A responsabilidade bíblica por fazer com que os pastores se dediquem ao ministério da palavra e da oração é dos diáconos. Amém? Então, até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!